Olha, nesse vídeo aqui eu vou te contar 10 verdades que você precisa saber a respeito do Fiat Pulse na versão híbrida. Essa aqui é a versão Impetus, que já custa aí mais de 140 mil reais no preço de tabela. Afinal, vale ou não vale a pena levar um para casa? Então fica nesse vídeo para saber os pontos positivos, negativos e no final quem me diz é você, se você levaria ou não para casa. Vamos nessa? Ô Kio, solta a vinheta aí, vai! Bom, vamos lá, antes da gente falar sobre os detalhes que você quer saber nesse vídeo aqui, em que o Pulse é o astro principal, já deixa aquele like aí, vai, assim esse vídeo chega a mais pessoas que assim como você querem saber sobre o Pulse. E também, se você gosta desse formato de vídeo aqui, se inscreve no canal, manda ver no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você ser avisado. E bom, vamos lá, que eu vou te mostrar o que você precisa saber sobre o Pulse. Bom, vamos lá, recentemente o Pulse passou por uma reestilização, um tapinha no visual aqui. O que mudou? Grade dianteira e parte inferior do para-choques. Mas o que ele tem de diferente aqui na dianteira em relação às versões que não são híbridas? Como você pode ver, nada. Vamos lá para a lateral? Bom, aqui na lateral, como você pode ver, diferente das versões comuns, não tem nada também. Inclusive uma crítica à dona Fiat está aqui nas rodas. A versão Impetus, inclusive, passou pelo visual novinho, né? Recebeu um tapinha no visual, mas a Fiat esqueceu de rodas novas para cá. É a mesma roda desde que o Pulse foi lançado. Ô Fiat, vacila não. Agora, vamos lá na traseira que eu vou te mostrar o que muda, enfim, no Pulse híbrido em relação às outras versões. E bom, aqui na traseira, a única diferença é justamente aqui, ó, no logotipo T200 Hybrid. Essa é a grande diferença exterior do Pulse híbrido. Bom, visual já foi mostrado. Agora vamos lá para o interior? Vem comigo. Chegando aqui no interior, a gente já consegue ver um pouquinho mais do Pulse. Vamos lá, começando pelo volante, em couro, muito bem acabado. Dois tipos de couro aqui, o mais furadinho aqui na região da mão, né, para melhorar o atrito. O acabamento ele é de plástico predominante, né, painel. E uma coisa, o Pulse melhorou, ainda não resolveu 100%, mas melhorou. O alinhamento da tampa do porta-luvas. Você pode ver que desse lado aqui está alinhado, do lado de cá ainda não. Os bancos são em couro, dois tipos de couro, mais furadinho aqui no centro e um enrugado aqui nas laterais e também nos encostos de cabeça. Eu confesso que eu achei o assento um pouquinho curto, poderia ser só um pouquinho maior, já faria uma boa diferença. O que o Pulse te oferece? Central multimídia, de navegabilidade boa, espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem carregador de celular sem fio, aqui nessa parte inferior, entrada USB-A e USB tipo C, quadro de instrumentos é digital, tem câmera de ré, sensor de estacionamento, você consegue ter acesso às informações. Bom, chegando aqui no banco traseiro do Pulse, vamos lá. Eu tenho um banco mais alto e uma traseira que vai descendo aqui. Eu estou sentado na minha posição aqui confortável, vou até subir o encosto de cabeça, tipo vírgula. Né? Ele é bom porque quando você baixa, ele não atrapalha a visão do motorista ali pelo retrovisor central. Mas vamos lá. Sentei na minha posição aqui. Eu tenho 1,73 m, tô longe de ser considerado alto. 5 dedinhos aqui dos meus joelhos até o banco dianteiro. Na parte inferior das pernas do mesmo jeito. Só que eu sinto, de fato, é a sensação de estar muito perto do teto, né? Essa queda para a coluna traseira me dá mais essa sensação, de fato, de estar muito perto do teto. Então é um pouquinho... Você se sente realmente preso, você se sente apertado. Banco central. Eu tenho o túnel mais alto, meus pés não cabem aqui, então eu vou disputar espaço com quem vai do meu lado. Coluna mais projetada para frente, não é a posição mais confortável. E eu me sinto aqui o assento muito estreito. Então realmente quem for no meio aqui, o quinto ocupante, não pode ser alguém grande não, senão vai penar aqui no Pulse. Mas vamos falar agora de porta-malas para a gente completar esse aspecto de espaço. Bom, porta-malas eu posso abri-lo pela chave ou então por aqui.
que a gente vê aqui, bom, é um bom porta-malas, não é grande, é menor, por exemplo, do que Kardian e Tera. A Fiat, ela usa um padrão diferente de medida, ela não usa aqueles blocos, ela usa a capacidade de água que cabe aqui. Indo por essa linha de raciocínio, são mais de 400 litros, mas se a gente mantiver de fato o padrão que as outras marcas usam, aí realmente o Pulse acaba ficando para trás em termos de porta-mala, tanto do Kardian quanto do Tera, os principais rivais. Aí não dá, né? Bom, já que a gente está falando de motorização, vamos lá. A gente vai começar a desmistificar agora o Pulse híbrido. E por que híbrido? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela define o seguinte para um carro híbrido. Ele tem que ter dois motores, uma combustão e um elétrico. Bom, é o que a gente tem aqui. O motor elétrico, que está aqui no Pulse, ele basicamente substituiu o alternador e o motor de arranque. É um motor pequeno, de 4 cavalos e 1 kgfm de torque. Segundo a BNT, para um carro ser considerado híbrido, ele tem que rodar pelo menos 2% do ciclo total, né? Ou seja, se o carro rodar 100 km, 2 km tem que ser movido justamente pelo motor elétrico. E por conta dessa regra, a Fiat entra com Pulse e Fastback híbridos com regulamento ali debaixo do braço, né? Como eu falei, esse propulsor, ele substitui tanto o motor de arranque quanto o alternador. Ele é ligado ao virabrequim, lá na parte inferior do motor. E aí a atuação dele se dá da seguinte forma: ele, quando acionado, ajuda a diminuir o consumo de combustível do motor a combustão e também a emissão de gases poluentes. E ele, inclusive, é ligado a uma bateria 12 volts que fica ali embaixo do banco do motorista. Bom, por conta dessa definição, ele pode ser sim considerado um motor híbrido, né? Ele pode ser considerado um carro híbrido. E uma outra alteração que a Fiat fez, inclusive, foi na bateria. Uma bateria aqui de 68 amperes. Ela, de fato, é maior, justamente pela função Start-Stop também, que agora é obrigatória nesse carro aqui, para diminuir a questão de emissão de gases e também consumo de combustível, ajudando ele nesse papel de híbrido. Bom, agora o que a gente vai ver é rodando de fato se tem diferença ou não. Bora comigo? E bom, como é que o Pulse híbrido funciona na prática? Ele tem um bom desempenho, é claro que dá a impressão de que são dois modos de dirigir. O modo normal, que é um modo mais econômico, você nota realmente a transmissão mantendo o giro lá embaixo, e isso é ideal para consumo de combustível e até emissão de gases poluentes, né? Já que a gente está falando de um carro híbrido que tem essa proposta um pouquinho mais verde, mas o desempenho é bom e você ainda tem o motor híbrido, né? Motor híbrido ajudando, por exemplo, numa retomada, dá um fôlego um pouquinho maior numa retomada. Não é algo muito significativo, mas que dá para notar esse casamento desse motor aqui com essa transmissão é muito bom e torna o Pulse um carro agradável. Você não vai passar nenhum tipo de perrengue, você não vai passar trabalho e vai ter um bom desempenho. Falando agora os aspectos de dirigibilidade, ele tem algumas coisas muito interessantes, mas outras que, apesar de serem tecnologias legais, incomodam, como por exemplo o assistente de manutenção de faixa. Ele é muito invasivo, então você nota realmente ele puxando o volante, ele corrigindo essa trajetória, e ele tem algumas coisas interessantes também, como alerta de frenagem de emergência. Ele até diminui a velocidade se você estiver se aproximando do carro da frente. É uma coisa muito legal, mas que às vezes pode te pregar algum susto, porque o alerta, quando ele salta aqui na tela, você ouve o alerta sonoro, ele realmente já diminui a velocidade do carro ali, já dá aquele alarme sonoro que te deixa apavorado, você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E às vezes, realmente, você está se aproximando do carro da frente, mas não é exatamente aquilo, não tá para acontecer uma colisão. Viu o alerta? Parece que está acabando o mundo, mas aqui realmente eu estava me aproximando um pouquinho do carro da dianteira e ele, de fato, acionou, né, executou a frenagem para evitar a colisão. Outra coisa que
Eu gosto, o retrovisor eletrocrômico é um baita ponto positivo. A gente tem um controle de cruzeiro, não é adaptativo, mas vale ressaltar que o Terra já tem. Então Fiat, esperta aí, viu? Que nisso aqui o Pulse já está devendo. A gente está falando da versão Impetus, não é a versão de entrada do carro. Ela só está abaixo da Abarth. A gente não tem câmera 360. Mas a câmera de ré tem uma ótima resolução, é muito boa. Sensor de estacionamento tem na dianteira e tem na traseira também. Isso ajuda aí muito no dia a dia. Falta o alerta de ponto cego. Vamos falar de conforto. O ar-condicionado dele é de uma zona só. Ele gela bem, é um pouquinho barulhento só dependendo da velocidade, mas ele é muito eficiente. Vale a pena ressaltar isso. Vamos lá para o isolamento acústico. É uma coisa que eu acho que o Pulse deveu um pouquinho. Eu estou numa rodovia aqui, eu estou a favor do vento. Mas eu ouço o barulho do vento, estou a 100 por hora. Agora eu ouço o barulho do vento com muita frequência, ouço o barulho de moto, ouço o barulho de carro, de caminhão e principalmente os pneus rolando. Eu vou criticar a Fiat pelos pneus? Vou. Ela pode cuidar melhor do fornecedor dela aí. Acho que os Pirelli não são a melhor referência em pneus em termos de durabilidade, em termos de ruído e principalmente em termos de grip. Atrito com solo e principalmente no asfalto molhado. Bom, vamos lá falar de consumo. A gente está aqui no Pulse híbrido e o que se espera do Pulse híbrido é justamente um consumo melhor. Como eu falei lá explicando exatamente como esse motor funciona na prática, muitas vezes o que acontece é o seguinte: ele entra em ação, o motor elétrico, para diminuir o trabalho, do motor a combustão e, consequentemente, diminuir o consumo de combustível e também emissão de gases poluentes. Uma coisa que esse carro tem é o sistema Start-Stop, justamente também pensando nessas duas questões de consumo e de emissão de gases poluentes, e essa função, inclusive, ela não pode ser desabilitada. O motor elétrico transforma a atuação do Start-Stop em algo muito melhor, muito mais suave. Isso faz, por exemplo, com que na hora que o motor seja ligado novamente, não haja aquela vibração característica dos motores 3 cilindros. Realmente, a ativação do motor acontece de uma forma muito mais legal. E isso interfere diretamente no consumo de combustível. O computador de bordo aqui está marcando 13,2 km por litro. Nesse trecho que a gente faz, é um trecho padrão, a gente faz para todos os carros, é um misto de cidade com rodovia. Maior parte na rodovia do que na cidade, então de fato é um consumo bom. E se a gente for comparar com o Pulse Impetus, que não seja híbrido, há uma melhora. Essa melhora é em torno de 10%, pelo que eu consegui aqui apurar, no uso mesmo. Ah, Douglas, mas você vai confiar no computador de bordo? E por que eu confio tanto? Porque os vários carros do grupo Stellantis, Fiat, Peugeot, Citroën, que eu testei essa questão do consumo, a diferença de consumo do computador de bordo para a bomba lá do posto de combustível foi de 0,1 km por litro. Empate técnico, 13,2 km por litro foi a média que a gente apurou aqui no Auto Repórter. Claro, trecho misto de cidade e estrada é um valor condizente com essa realidade aqui dos carros que a gente testa. E uma coisa que sem dúvidas para mim é um pontaço aqui no Pulse, tá aqui em cima, ó. Esse teto panorâmico é um charme muito legal e dá uma sensação de amplitude muito grande para esse carro. A gente não está falando de um carro tão grande ou tão espaçoso assim. Bom, essas foram 10 verdades que você precisava saber a respeito do Fiat Pulse híbrido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem muita gente que gosta desse formato por aqui. Mas esse não é o tipo único de vídeo que a gente tem por aqui. Tem mais avaliações detalhadas, comparativos, enfim. Tudo sobre o universo dos automóveis, as novidades você vê aqui no Auto Repórter. Então, para você não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado. E claro, deixa o like para reconhecer nosso trabalho. É um trabalho feito com muito cuidado, muito carinho. E a gente também se diverte fazendo, que é para deixar o vídeo divertido para você. E eu vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui para você continuar acompanhando nosso conteúdo, viu? Valeu, espero lá no próximo vídeo.